telespectador da TV Caravelas, meu nome é Adriano Papa, eu estou na apresentação do programa Comunidade na TV. O Comunidade na TV de hoje, ele está com a presença da Maiara Papa Neves. Pelo sobrenome já deu para perceber que nós temos um parentesco, minha prima, né, formada em odontopediatria pela PUC Minas e está fazendo especialização em odontologia hospitalar. Maiara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tá? Eu vou começar aqui o nosso programa com uma pergunta bem pessoal, né? Por que você escolheu odontopediatria? Eu acho que, na verdade, a odontopediatria que me escolheu. Da graduação, eu saí decidida que não era a área que eu queria. Mas depois, com o atendimento, né, no consultório, apareceu um, apareceu outro. E aí eu fui me descobrindo para esse lado do atendimento infantil. E aí eu acho que eu fui escolhida pela área. Eu acho que o importante não é só saber fazer, né? Que o diferencial da pediatria para o atendimento adulto não é o procedimento. O procedimento é o mesmo. Que é feito no dente de adulto, é feito no dente de uma criança. O diferencial é a abordagem, é a forma como a gente vai atender essa criança. Ah, sim. E já que nós estamos falando de atendimento na criança, quando que começa a saúde bucal nas crianças? Já começa na gestação. Na gestação? Na gestação. Porque sem dente, sem nada? Sem dente, sem nada. Na verdade, assim, o próprio cuidado da higiene oral da mãe, né? A gente tem estudos que comprovam que, às vezes, a própria gestação, a própria gravidez, ela já é propícia a uma gengivite, por exemplo, que é uma inflamação na gengiva. Então, se a gestante ela não tem certos cuidados, ou se ela faz uso de alguns medicamentos durante a gestação, isso pode influenciar na dentição da criança. Até porque a dentição de leite, né, a dentição decídua, ela é formada durante o período gestacional. Os dentes permanentes é que eles são formados depois que a criança nasce. Então, há fatores que influenciam na formação dessa dentição. Então, desde a gestação, a mãe já deve se preocupar. A gente já começa a trabalhar os cuidados, orientando a mãe como que ela vai fazer a higienização do bebê, mesmo antes dos dentes. A gente tem que fazer limpeza, faz limpeza da bochecha, da gengiva, até para que a criança comece a se acostumar com o hábito mesmo da higienização. Ok. O dente de leite, ele é um dente provisório, né? Um dente que vai cair. O que acontece se ele não for tratado? Na verdade, assim, apesar da troca de dentição, o dente de leite, além da função estética, da função mastigatória, ele serve de guia para a erupção, né? Para o dente permanente nascer na boca, vamos colocar assim. Sim. Então, se eu tenho um problema da dentição descida no dente de leite, a bactéria que está na boca, ela vai permanecer. Se eu tenho uma cárie, esse nível de bactérias elas vão estar alteradas. E isso pode comprometer os outros dentes. Se eu tenho um processo infeccioso, isso pode comprometer a estrutura que vai segurar esse dente permanente depois. Então, se eu tenho um problema no dente de leite e isso não é tratado, esse problema ele pode ser agravado e acabar por influenciar, por atingir outras estruturas na boca e até mesmo o dente permanente, que vai substituir esse dente descido, esse dente de leite. Ok, então tem que fazer o mesmo tratamento que faria, que vai ser feito com o dente permanente, né? Escovado às vezes do mesmo jeito. Muda o tipo de material que a gente faz. Mas, por exemplo, a gente faz tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, num dentinho descido, um dentinho de leite, para conseguir manter esse dente mais tempo na boca, que esse dente vai ajudar a manter espaço, né? A criança não vai perder espaço para a erupção do dente permanente, ele vai servir de guia, até mesmo a questão estética, se é um dente anterior, essa criança perde esse dente muito novinha, isso vai comprometer a estética, isso vai comprometer fala, né? Porque acaba por prejudicar a fonação. Ok. Existe é melhor a criança ter o dente de leite o máximo possível? Existe uma idade certa para ficar com dente de leite? Uma idade limite, vamos dizer assim? Na verdade, o que acontece? Tem-se os períodos de troca, que isso é do próprio organismo. O nosso organismo é uma máquina muito inteligente e autossuficiente, né? Então, isso acontece de forma natural,
nós já somos programados para essa troca dentária. E o que acontece às vezes é que se eu perco um dente muito cedo, eu posso às vezes ter prejuízo de espaço. Na hora do dente permanente erupcionar, na hora dele nascer, ele não vai ter espaço para nascer, porque às vezes se eu tenho ausência de dente, os dentes eles precisam de contatos, tanto os dentes de cima de contato quanto nos dentes inferiores, quanto os dentes eles precisam de contatos laterais. Então se me falta um dente, a tendência é ele inclinar. Então ele vai migrar, né, que é mudar de posição. E se ele fecha esse espaço, eu perco espaço para o dente que vai nascer depois. Por isso, às vezes, a necessidade do tratamento ortodôntico. Então são vários fatores, até porque o dente descido, se ele não, às vezes acontece da gente fazer algum tratamento, ou a criança tem algum trauma, cai, né, bate a boca, tem algum trauma nesse dente, acaba por atrasar a saída desse dente da boca. Isso também pode acontecer. Ah, sim. Que tipo de escova de dente você aconselha para cada idade, né? E quando, vamos para a escova primeiro, né? Que tipo de escova de dente você aconselha para cada idade da criança, né? Hoje, as próprias marcas de escovas dentárias, elas têm idades específicas, né? Elas mesmas já direcionam para as idades. O que acontece, que eu sempre oriento os pais, uma escova que seja atrativa para a criança, porque se ela não tiver a atenção dela voltada para aquilo dali, ela não vai ter interesse, ela não vai querer fazer uso. Então, às vezes, uma escova, né, que seja de um personagem que ela gosta, a cor que ela gosta, mas sempre a escova ideal é de acordo, por exemplo, se um bebezinho, eu não posso ter uma escova com a cabeça muito grande. E não adianta eu ter uma escova com cerdas muito duras, né? Então, uma escova com a cabeça menor, cerdas macias. Uma criança maiorzinha de 3 a 5 anos, a cabeça já é um pouquinho maior do que era no bebê. O bebê tem aquelas escovas que a gente... de dedo, que a gente coloca no dedo para ajudar. E essa escova, além de ajudar na higienização, é uma escova que quando o bebê começa a ter erupção dos dentinhos, eles acabam, às vezes, fica mais nervoso, fica mais agitado. Tem criança que a gente vê incha muito, então ela às vezes aumenta muito de volume, chega a dar uma inflamação, ajuda a massagear essa gengiva. E aí as crianças maiores, principalmente aquelas que já têm os dentes permanentes, que já trocaram alguns dentes, tem que ser uma escova já intermediária, não pode ser uma escova muito pequena, uma escova com a cerda muito macia, porque senão não vai fazer a higienização da forma adequada. Mas eu sempre recomendo que, assim, a técnica é o mais importante. Às vezes não adianta eu ter a melhor escova, o melhor creme dental, enxaguante bucal, que é um complemento, se eu não faço uso dessa escova da maneira correta. Ok. E o fio dental? Então, fio dental a gente já começa a usar quando a criança está mais novinha. Às vezes tem criança que tem o dente muito juntinho, mas a maioria, nos dentinhos de leite, eles são separados. Até mesmo porque eu preciso de espaço para o dente permanente depois. Então, se eu tenho um dente muito pequenininho e ele é muito juntinho, colado um no outro, esse sinal de que vai faltar espaço para esse dente permanente, que às vezes vem quase que 3 vezes maior do que o dentinho de leite. Então, a gente começa a usar o fio dental na criança mais novinha, por volta dos 2 aninhos, mas é para criar um hábito mesmo nessa criança. Não há tanta necessidade. Isso, mas os dentinhos de trás, que geralmente são os dentes mais juntinhos. Os da frente geralmente são mais separados. Mas a criança começou a trocar, ela já tem que ter o hábito do fio dental, porque tudo é questão de educação. Você vai educar e criar aquela criança com a questão da higienização oral. Se ela tem esse hábito, quando ela estiver maiorzinha vai ser mais fácil, não vai precisar brigar. Ok. E com qual idade que os pais já podem deixar as crianças escovar os dentes sozinhos? Então, geralmente, crianças até 10 anos, eu oriento os pais que elas precisam ser supervisionadas. A criança, a partir dos 3 anos, ela já começa a segurar a escova, ela, né, começa, principalmente a criança que vai para a escolinha, que vai às vezes ficar, né, numa creche, lá eles têm esse incentivo, não, você já escova, você já faz, você consegue fazer sozinho. Então aí a criança já começa a chegar e trazer isso para dentro de casa. E eu falo sempre com os pais, olha, se você conseguir fazer uma higienização adequada e de preferência à noite, porque
porque à noite a gente não saliva enquanto a gente dorme, né? O dente, então, a saliva ela é uma proteção natural e o dente fica desprotegido. Então, se a gente consegue fazer uma boa higienização, a gente já começa a reduzir o risco de cárie. E aí, o fato de deixar essa criança, a partir dos 2, 3 aninhos, que ela já consegue segurar a escova, mesmo que a princípio ela brinque com essa escova, é importante para ela começar a firmar a escova na mão, a manusear, porque se só o pai ou só a mãe, né, o cuidador faz, para ela não vai ter interesse. Se ele faz, né, às vezes a criança não quer fazer, tem resistência, então eu sempre falo que às vezes levar para o lado lúdico, ó, vamos fazer junto, eu faço no meu, você faz no seu, ih, ficou uma sujeirinha lá no dente de trás, deixa eu ver. Então a gente, às vezes quando a gente força muito para essa criança, isso perde o interesse para ela. Então levar de uma maneira mais leve é sempre o jeito mais fácil de incentivar essa criança a estar fazendo o uso da escovação. Ok. Você falou que a criança já tem que ser tratada a parte bucal dela, a higiene bucal, desde a gestação. E agora, para ir no dentista, a partir de que idade a criança pode e deve ir ao dentista? Então, a gente orienta que a partir dos primeiros dentinhos, já é interessante que essa criança vá ao dentista. Não porque ela vai fazer algum tratamento, ela já vai fazer alguma profilaxia, alguma limpeza, não, mas é para a gente começar a passar essas orientações. Quando a mãe não recebe essas orientações na gestação, quando a criança começa a ter os dentinhos, é importante, porque já é nos primeiros dentinhos que a gente começa os cuidados e a formação do hábito. Então, começou os primeiros dentinhos, procura um profissional para ele te orientar quanto aos cuidados. Não que tenha necessidade de tratamento, de alguma intervenção clínica, mas é mais para uma orientação, uma conversa, até mesmo para a gente orientar quanto às possíveis alterações sistêmicas que ocorrem quando a criança começa a ter erupção dos dentinhos, né? Tem alguns casos que às vezes a criança altera, dá febre, dá uma diarreia, fica mais nervosa. Então, esse tipo de orientação a gente começa desde o início. Desde o início. Agora vamos lá, na visita ao dentista. A primeira impressão que assusta a criança quando vai no consultório odontológico é o motorzinho. E o que pode ser feito? Nem adulto gosta de motorzinho, Ninguém gosta, né? É um barulhinho muito chato. A gente está torcendo para ter um que não faça barulho. Já inventaram um que não faça barulho? Tem uns com ruído menor, né? Mas totalmente não tem, não. É complicado. O que é feito para amenizar esse medo? Então, o que a gente costuma conversar com os pais no consultório? Se essa criança ela tem um cuidado, ela tem uma higienização boa, ela não vai ter cárie. Se ela não tem cárie, ela não vai precisar de intervenção, que é o uso do motorzinho, para fazer restauração. Então a gente costuma trabalhar que o prevenir é realmente melhor do que o remediar. Se eu consigo trabalhar com essa criança a prevenção, fazer uma profilaxia, se ela tem esse hábito da higienização, se ela tem uma dieta alimentar controlada, né, sem excesso de açúcar, balas, refrigerante, então essa criança dificilmente ela vai precisar de um tratamento clínico, ela vai precisar fazer uma restauração. Ela vai mais para um acompanhamento, para uma prevenção mesmo. Claro que nem sempre é perfeito, né? A gente não consegue, às vezes, intervir e trabalhar com uma criança antes dela ter alguma necessidade. Costumam as crianças chegarem para a gente quando elas têm uma necessidade clínica. E aí a gente tenta condicionar, que é preparar essa criança, familiarizar ela com o nosso ambiente, que às vezes é muito parecido com o ambiente de hospital, então a criança já tem aquele medo, porque teve alguma experiência prévia, né? Algum tipo de internação, teve que fazer algum tratamento. Então, assim, a gente tem que condicionar. Por isso que eu falo que a forma de abordar, a forma como a gente vai receber essa criança e tratar essa criança no consultório é muito importante. Que às vezes não é o tratamento que gera o tão temido trauma, mas é a forma como foi feito esse tratamento que pode atrapalhar até mesmo a vida adulta dessa criança. A gente tem histórico de pacientes adultos que têm traumas desde criança porque o tratamento não foi feito da maneira correta. Da maneira correta. Agora vamos para umas histórias aqui, para saber se é verdade ou se é mentira, né? Vamos lá, uma pergunta que talvez até você que está assistindo o programa aí em casa, você tem essa dúvida. Chupeta entorta os dentes? Sim ou não? Sim, entorta.
nada. Na verdade, não só a chupeta, como a sucção do dedo, ou então às vezes o paciente... Ia ser minha próxima pergunta, chupar os dedos também. Às vezes o paciente não fez uso nem da chupeta, nem fez sucção de dedo. Mas aí o paciente tem um problema respiratório. Então ele, ao invés de respirar pelo nariz, que é a respiração normal, ele passa a respirar pela boca. E isso vai influenciar no desenvolvimento ósseo dele. E aí eu começo a ter prejuízo, eu começo a ter má oclusão, que às vezes é a mordida aberta, que é aquela boquinha que a criança fecha, mas os dentes eles não encostam. Eu tenho um palato, né, que é o céu da boca mais fechado. Eu começo a ter perda de espaço para a erupção dos dentes, na hora que ele vai ter troca dos dentes. Nasce, né, torto, ele nasce fora de posição. Então esses fatores, eles realmente influenciam. A chupeta, ela tem sim um benefício. Quando a criança está muito novinha, que ela faz aquele movimento de sugar mesmo a chupeta, que é o movimento de sucção, isso até ajuda no desenvolvimento dela e depois na sucção na hora de amamentar. Mas o dedo, ele é totalmente desfavorável, é até mais difícil a gente remover o hábito de chupar dedo do que de chupar o bico, a chupeta. Então, às vezes, é benéfico, mas até certo ponto. A partir do momento que a criança começa a precisar dessa chupeta como um consolo, ela começa a ficar dependente dessa chupeta, aí a gente já tem que preocupar e começar a remover, porque é a hora que começa a ter os atos. Se ela só faz uso na hora de dormir, na hora de adormecer e depois ela não precisa mais dessa chupeta, isso é benéfico. A partir do momento que ela fica várias horas por dia, né, com essa chupeta na boca ou fazendo sucção do dedo, realmente o crescimento dela vai ser afetado, vai ser alterado. Ok, existe alguma chupeta que, mesmo usando o dia todo, não vai entortar os dentes? Não, tem algumas chupetas que elas são ortopédicas, né? Elas são mais indicadas. Tem chupetas agora no mercado que a gente encontra de acordo com a faixa etária ideal, desde o recém-nascido até quando a criança vai ficando, né, por volta de um ano e meio. Mas mesmo assim, o uso diário e frequente, ele vai alterar a formação óssea. A criança está em desenvolvimento, ela está em crescimento. Então, tudo que eu tenho de alteração daquilo que é normal, ele vai ser modificado. Ok. Agora vamos para uma outra pergunta. A criança caiu, quebrou um dente. Tem como reimplantar esse dente? Então, o trauma, ele gera várias sequelas. Pode acontecer alterações das mais diversas. Quando eu tenho avulsão, que é a saída de um dente, né, da boca, do alvéolo, se é um dente de leite, é um dente descido, a gente não reimplanta por causa das alterações em termos de prejuízo que a gente vai ter. Tem um processo que a gente chama de anquilose, que é a formação de osso, segurando esse dente em boca, que aí vai atrapalhar a saída dele, vai atrapalhar a erupção, né, o nascimento do permanente. Sim. Mas tem alguns outros casos que, né, por exemplo, dente permanente, a gente já reimplanta. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Se a criança caiu e quebrou um dente de leite, a forma traumática que foi quebrado esse dente não vai atrapalhar a saída do permanente? Sim, pode ter essa alteração. Por exemplo, se o dente ele sai, eu não vou reimplantar, não vai ter alteração no permanente. Mas ao invés de sair, se esse dente intrui, se ele entra para dentro da gengiva de novo, né? Então o que vai acontecer? Ele tem o risco de encostar nesse dente permanente. A maioria dos casos, esse dente ele volta para a boca, ele reerupciona, ele nasce novamente. Mas eu já tive casos de que o dentinho não voltou, a gengiva fechou e a gente teve que remover cirurgicamente, porque senão realmente ele atrapalha esse caminho que o dente permanente faz dentro da gengiva e ele aí não chega na boca. Se é só uma fratura, a criança caiu, o dentinho está no lugar, mas eu quebrei uma pontinha, quebrei um pedaço desse dente. Nós vamos restaurar, vamos fazer a restauração. Então, para cada caso, para cada consequência, a gente vai fazer um tratamento específico. Mas é muito importante, o principal é a criança caiu, teve um trauma, procurar um profissional para fazer uma avaliação, para ver qual que foi a intensidade desse trauma, o que esse trauma pode gerar de sequela, se naquele momento vai precisar de algum procedimento, de alguma intervenção, ou às vezes é só um acompanhamento para prevenir alguma alteração, alguma consequência futura.
Ok. O que fazer para evitar que os dentes fiquem tortos? Já na infância mesmo. Hoje em dia, isso é a evolução mesmo da nossa espécie, né? Evolução da nossa formação, do nosso organismo. A maioria das crianças, elas estão começando a trocar os dentes muito cedo. Antigamente a gente trocava dente por volta a partir dos 7 anos. Então começava-se a bambear e começava o processo de troca. Hoje tem criança que às vezes com 4 anos o dentinho ficou mole, chega no consultório a mãe apavorada porque a menina está muito cedo, né? Está muito nova, o menino está muito novinho ainda para começar a trocar esses dentes. E às vezes essa troca muito cedo, muito rápida, ela não acompanha o crescimento ósseo. Então eu estou tendo um dente de adulto ainda numa criança muito novinha, não tem espaço para esse dente. Isso provoca, às vezes, mau posicionamento do dente, e aí eu vou ter um dente torto. E a questão do bico, né? A questão quando a criança perde o dente muito cedo, seja por trauma, por cárie, por algum processo infeccioso que a gente não consegue recuperar esse dente, isso pode alterar e ter prejuízo. A gente não consegue muito, o que eu posso fazer para não acontecer? Isso vai de cada organismo. Claro que em alguns casos a gente consegue fazer intervenção com o aparelhinho, não aquele dos brackets, né, para montar e fazer posicionamento dentário, mas eu consigo estimular crescimento ósseo, eu consigo trabalhar a nível ósseo e aí promover uma melhora desse espaço, né, fazer uma adequação ali para que os dentes comecem a erupcionar num posicionamento melhor. Ok. Qual a idade certa para o uso de um aparelho ortodôntico? Para correção, para posicionamento de dente, é a partir da troca. Na hora que a criança tiver todos os dentes permanentes em boca, que é o ideal para a gente começar a movimentar. E a gente não faz movimentação de dente de leite, de dente descido. Mas isso vai determinar de cada necessidade. Tem crianças que realmente elas vão precisar de um aparelhinho, às vezes um aparelho que a gente chama, né, ortopédico, para manipular osso, às vezes antes, às vezes com 6, 7 anos. Criança que faz sucção de dedo, criança que tem interposição de língua, que às vezes está fazendo acompanhamento com a fono, mas só ali o trabalho da fono não está resolvendo, a gente precisa fazer uso de um aparelhinho para às vezes impedir que essa língua fique ultrapassando e a criança tenha melhora na fala. Então depende muito do caso, é muito importante a avaliação, o acompanhamento do profissional para que ele determine a necessidade e a melhor época de intervenção. Tá. Agora uma pergunta aqui, as crianças não vão gostar disso aqui, mas no geral, os alimentos que tem muito açúcar estragam o dente, sim ou não? E criança gosta muito de bala, chiclete, doce, isso estraga o dente, sim ou não? Na verdade, a alimentação muito açucarada, que é o que a gente chama de uma dieta cariogênica, que é uma dieta mais propícia realmente à formação de cárie, não só pelo alto consumo de açúcar, mas às vezes a criança faz consumo de muitos alimentos, às vezes muito pegajosos e não tem uma higienização adequada. Bala, chiclete, são alimentos sim pegajosos, são alimentos que têm teor de açúcar elevados e às vezes a criança não chupa uma bala, né? Ela faz uso de alimentos açucarados durante o dia todo, várias vezes por semana, às vezes todos os dias da semana, e a higienização dela é comprometida. Ela faz um consumo muito alto de açúcar e tem uma higienização deficiente, ela não faz a higienização de forma adequada. Refrigerante, bolos, biscoitos, principalmente os biscoitos doces, né? Às vezes contém muito leite na composição, eles acabam sim por prejudicar a dentição e pela facilitar a formação da cárie. Ok. Tem um mito aqui, não sei se é mito ou se é verdade, chiclete sem açúcar ajuda no tratamento das cáries? Não na prevenção, talvez, né? Mas assim, não que eu possa chupar de forma exagerada um chiclete sem açúcar, até porque o chiclete, o uso, né, do chiclete de forma indiscriminada, o fato de mastigar, eu vou ter outros problemas. Talvez o chiclete sem açúcar eu não tenha um problema específico da cárie,
mas aí eu vou ter um problema na articulação. Se eu jogo uma força, se eu exagero na carga dessa articulação, eu começo a sentir dor, eu começo a ter disfunção de mastigação, de mordida. Eu tenho outras alterações que às vezes não o problema específico da cárie. Ok. Maiara, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse suas últimas considerações aqui para os nossos telespectadores. Mais uma vez, né? O prevenir ele é melhor do que remediar. Eu costumo falar muito para os pais e para as crianças no consultório que se eu faço uso da escovação de forma adequada, se eu faço uso da escova, se eu fico amigo da escova, eu não preciso ficar amigo do motorzinho. Eu não preciso passar por um tratamento às vezes que vai ser traumático, onde a criança vai ter dor, onde vai precisar de anestesia. Então o prevenir é a melhor saída, é o melhor caminho que a gente tem para seguir. Tá bom. Agradecemos a sua participação aqui no Comunidade na TV. Tá? E como eu sempre digo para os nossos convidados, as portas estão abertas, né? Para a gente, que esse é um assunto vasto, né? Para a gente poder falar mais vezes. Então, tá? Nós estamos terminando o programa Comunidade na TV. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você participe, né? Assistindo os nossos próximos programas. Fiquem na paz. Até o próximo Comunidade na TV.